O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isto não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar: Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Esse homem que se chama Jesus fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Outros observavam: Como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: Tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: É um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: É este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: Ele já tem idade para responder, perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: Já vos disse e não me destes ouvidos. Porque desejais ouvi-lo novamente, também quereis fazer-vos seus discípulos?
Então insultaram-no e disseram-lhe: Tu é que és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. O homem respondeu-lhes: Isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: Quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: Já ouviste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, e os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: Nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Nós vemos, o vosso pecado permanece. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: Va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò e ci vedeva. Gesù, quando lo trovò, gli disse: Tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: E chi è, Signore, perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: Lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: Credo, Signore, e si prostrò dinanzi a Lui. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Jezus rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Palavra da salvação. Caros peregrinos,
No passado domingo, Jesus apresentava-se a si mesmo como fonte de água viva. Hoje, apresenta-se como luz do mundo. Essa luz que vem iluminar o nosso caminho e libertar-nos das trevas da escuridão em que tantas vezes nos vemos envolvidos. Esta revelação de Jesus como luz é para nós um desafio. O desafio a abrirmos a nossa vida a Jesus e a vivermos de acordo com esta nossa condição de filhos da luz pelo batismo. Ao apresentar-nos a cura de um cego de nascença, o Evangelho agora proclamado acentua o contraste entre aquele que era cego e passou a ver, por um lado, e aqueles que julgavam ver, mas de facto estavam mergulhados nas trevas e rejeitavam a luz, por outro. Aquele homem que tinha nascido cego começou a ver por a ação de Jesus, dizia-nos o Evangelho. E não apenas com os olhos físicos. Depois de um longo e atribulado percurso, abriram-se-lhe também os olhos da fé. E por isso, aquele que parecia mais longe da luz, o cego, aparece inundado pela claridade da luz de Cristo. Pelo contrário, havia muitos outros que pensavam ver bem, que estavam convencidos que viam bem e, de facto, do ponto de vista físico, não tinham qualquer problema de visão. O problema estava no outro lado. Os seus corações estavam endurecidos. Tornaram-se impermeáveis a Deus e à sua palavra. Fecharam-se a Jesus e à sua mensagem. Uma outra forma de cegueira. Aqueles que eram tidos por pessoas boas e justas, aqueles que julgavam já viver na luz, impedem que esta luz de Cristo entre nas suas vidas. Rejeitam expressamente esta luz. O provérbio diz que o pior doente é aquele que não reconhece que está doente. E porquê? Porque como não reconhece que está doente, também não procura a cura. Também não faz nenhum esforço para encontrar um caminho de solução. E por isso, efetivamente, o pior doente é aquele que se recusa a reconhecer que está doente. E foi isso que aconteceu a estes contemporâneos de Jesus, que recusaram a sua luz, porque não foram capazes de reconhecer ou não quiseram reconhecer o quanto viviam nas trevas. E isto que aconteceu aos contemporâneos de Jesus pode acontecer-nos a nós. Assim, este Evangelho, bem mais longo do que aquilo que é habitual, este Evangelho exorta-nos a imitar este caminho de fé que aquele homem cego se dispôs a percorrer. Se no início ele apenas sabia que o homem que o tinha curado era um tal Jesus, é isso que ele diz, no fim, prostra-se por terra e proclama a sua fé em Jesus. Eu creio, Senhor. E este é o caminho de fé que também nós somos convidados a fazer. O caminho de progressiva descoberta de Jesus Cristo. Da descoberta da presença de Jesus Cristo na nossa vida, como aquele que é capaz de a iluminar. E tal como a água do poço de Jacó no passado domingo nos remetia para o batismo, também agora a cura do cego de nascença, depois de se lavar na piscina de Siloé, nos remete para o sacramento batismal que nós recebemos, propondo-nos o exemplo deste homem como caminho para todos aqueles que foram batizados. Um caminho progressivo de descoberta de Jesus como luz, capaz de iluminar as nossas vidas. Trata-se do caminho que somos convidados a percorrer de forma muito especial neste período quaresmal. A Quaresma, de facto, tem sempre para nós cristãos este caráter batismal. Leva-nos, por um lado, a recordar esta nossa condição de batizados e, por outro lado, faz-nos tomar consciência de que, pelo batismo,
nós já recebemos a luz de Cristo e somos convidados a viver como filhos da luz. E é viver coerentemente com esta nossa condição de batizados que São Paulo nos exorta na segunda leitura hoje proclamada. Escutamos: outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Porque o fruto da luz é a bondade, a justiça, a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas. Foi isto que escutámos na segunda leitura. O convite a deixar-nos de facto iluminar por Jesus, a deixar-nos conduzir por Ele, para vivermos efetivamente como filhos da luz que somos pelo batismo. Todos temos presente que no batismo se entrega uma vela acesa, precisamente símbolo desta nossa condição de filhos da luz, símbolo da condição de filho da luz daquele que é batizado. Não nos recordaremos do nosso batismo, mas recordamos-nos desse gesto nos batismos em que participamos. E sempre no batismo vem esta indicação: aquele que foi batizado é filho da luz. Então vivamos coerentemente com esta nossa condição de filhos da luz. Esta é a grande exortação da palavra de Deus hoje. Mas nós escutamos esta palavra de Deus aqui em Fátima, no santuário de Fátima. Ora, aqui em Fátima foi esta luz de Deus que primeiro o anjo e depois Nossa Senhora vieram trazer. A luz de Deus é o fio condutor de todas as aparições. A mensagem de Fátima o que pretende é ajudar-nos a fazer esta experiência de sermos iluminados por Deus. É ajudar-nos a viver como filhos da luz que somos. E os pastorinhos de Fátima deixaram-se de facto iluminar por esta luz que Nossa Senhora irradiava e que os envolvia. Deixaram-se seduzir por esta luz de Deus que transformou as suas vidas. Os santos Francisco e Jacinta, essas duas candeias que Deus acendeu, na bela expressão do Papa São João Paulo II, os santos Francisco e Jacinta viveram de facto como filhos da luz de forma exemplar, agindo com bondade, justiça e verdade, como nos dizia São Paulo, e procurando em tudo o que mais agradava a Deus. É isto que nós somos convidados a fazer. É isto que somos desafiados. Caros peregrinos, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, peçamos ao Senhor, que é a luz do mundo e que é o único capaz de iluminar as nossas vidas, peçamos-lhe que abra o nosso coração para o encontro com Ele e que nos ajude a viver de facto em cada dia como filhos da luz.